Olá vocês, como vocês estão? Pois eu vou bem. Eu quase esqueço de falar essa frase. Eu sempre falo essa mesma coisa, só que agora deu um branco. Enfim, está começando mais um episódio desse podcast Você Lírico e Eu Poético. Episódio 22, é a terceira temporada. Apesar de ser o segundo episódio da terceira temporada, o número do episódio é contínuo de todas as temporadas para a gente ter o controle de quantos episódios está sendo. Então, segundo episódio da terceira temporada, mais no episódio contínuo, episódio 22. Quem ainda não me conhece, eu sou Nidion Silva, no Instagram, @Nidion Silva, NIDJON, Nidion Silva. Nesse episódio eu vou conversar com Leandro Santos, ele que é advogado e escreveu um livro infantil. Eu não vou dizer as outras coisas que ele faz, porque ele vai falar nesse episódio. Duas coisas que eu quero falar antes de você ouvir o bate-papo com o Leandro Santos. Duas coisas que eu quero falar. Primeiro, que essa temporada os episódios vão ser publicados nas terças e quintas, ou seja, toda terça e toda quinta vocês vão ouvir um bate-papo sobre literatura, livro e várias outras coisas. Enfim, e outra coisa que eu quero pedir desculpa para os ouvintes desse podcast é que na hora da gravação do bate-papo com Leandro, meu microfone, eu não sei o que houve na hora da gravação, ela ficou meio abafado. Então vai ter momentos que eu vou estar falando e vai ter o áudio um pouco abafado. Então tenha paciência quando eu estiver falando e espere a fala do Leandro, porque a qualidade da voz dele está boa para ser ouvida e ele falou muita coisa interessante. Então vamos ouvir esse bate-papo depois da vinheta. Você lírico e eu poético. Primeiramente, boa noite e muito obrigado por aceitar o convite de participar desse podcast. Eu agradeço muito. Sim. E eu queria que você se apresentasse para o público desse podcast. Tá certo. Primeiramente, né, é motivo de muita alegria estar compartilhando um pouquinho, né, da minha pouca experiência que eu tenho na literatura, e muito honrado, né, com o convite. A gente se conheceu aí pelo Instagram, pela Geração Literária, né, que é um projeto realmente muito bacana, e eu me sinto muito feliz quando eu vejo iniciativas nesse sentido, de promover o outro, né? Eu acho que todos ganham. Em um momento tão difícil que a gente está vivendo, essas atitudes têm que ser muito valorizadas e a gente tem que manifestar, né, a nossa alegria, não só ficar feliz, mas manifestar e falar para o outro: nossa, que legal isso que você está fazendo, né? Então, é motivo de muita alegria, como eu já disse. E eu sou o Leandro, eu sou professor de Educação Física e advogado,
mas gosto muito da escrita, né, que nos conecta com a vida. A escrita na advocacia, por exemplo, é uma escrita muito técnica. A escrita na educação, às vezes, não nos permite dar vazão, né, ao que vem realmente de dentro. A gente vive numa sociedade com tantas referências externas, né, e a literatura vem como esse alento, né, é algo nosso que a gente coloca para fora. E aí ganha asas, né? Cada um vai, isso que é o fantástico mesmo, cada um vai interpretar a sua maneira, vai conectar e vai dar a ressonância, né, que lhe for cabível e que se conecte, né, com a vida e o momento que cada um está passando. Então, muito feliz em participar dessa iniciativa. Então, eu agradeço por suas palavras, que eu fiquei muito feliz em você ficar feliz de estarmos aqui, né? Tá certo. Apesar de a gente não estar nos vendo, só nos ouvindo, mas é bastante uma felicidade enorme a gente estar compartilhando e conversando sobre literatura. Sim. Antes da gente falar de literatura em si, eu fiquei muito curioso na sua ficha. Por isso que eu convidei você, porque quando eu fico curioso sobre alguém no trabalho, eu fico atrás de conhecer. Então, eu fiquei curioso porque você, como você falou, é advogado, professor, certo. Aí você também é palestrante. Sim, correto. Realmente é um pouco inusitado, né? Vamos dizer assim. Mas tem tudo a ver, na verdade. Vou explicar para vocês como é que foi feita essa rede aí até chegar na literatura infanto-juvenil. Nós temos aqui a Prefeitura de Belo Horizonte, né, tem um projeto que se chama Justiça Restaurativa nas Escolas. É um projeto do Ministério Público de Minas Gerais, juntamente com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que visa resolver os conflitos que acontecem no ambiente escolar. Porque o que acontece? Muitas vezes a escola, né, é um lugar de muitos conflitos, na verdade, né? Entre alunos e professores, até entre professores, né? A gente sabe disso. E muitas vezes a escola ela não sabia lidar com os conflitos que acontecem no seu ambiente e transferiam tudo para o judiciário. Então, você imagina, é muito constrangedor um aluno chegar, né, entrar num camburão e ir para a frente de um juiz. Isso é muito constrangedor, é muito pesado para uma criança e para um adolescente. E a escola não se empoderava, né? A escola não conseguia resolver seus próprios problemas. Então, esse projeto veio numa resposta a isso, né? A essa excessiva falta de habilidade da escola em resolver seus problemas. Então, criou a justiça restaurativa na escola. O que é a justiça restaurativa na escola? É buscar resolver os problemas, os conflitos de interesses, e quem vai resolver não é um terceiro, né? Isso vem desde a época do descobrimento do Brasil, né? Da gente jogar os nossos problemas para um terceiro, para um juiz resolver. Eu sempre achei isso estranho, sabe? Eu acho que a falta de diálogo, né, sempre foi algo que prejudicou muito, né, o desenvolvimento do nosso país. E aí, na escola, não, vamos pensar diferente, nós temos que conseguir resolver os nossos problemas. Então, a gente precisa, na verdade, narrar para viver e ter alguém para escutar as nossas narrativas. E quem é melhor para escutar as nossas narrativas? Quem está envolvido no conflito com a gente, né, para saber do impacto que a ação do outro causou na minha vida, e reciprocamente, eu também tenho que receber, né, a narrativa do outro, não só narrar, mas receber a do outro. Então, esse projeto ele é muito profundo, porque ele não é uma questão só técnica e jurídica, né, de resolver problemas, mas de se mostrar vulnerável para o outro, de compartilhar um pouquinho da sua história com a história do outro e tentar resolver, né, nos humanizar.
eu nem gosto dessa palavra, né? Imagina, seres humanos tendo que se humanizar. Isso é um sinal de que estamos muito atrasados, né? Bom, mas desse projeto Justiça Restaurativa na escola, nasceu o livrinho O Menino e a Maleta do Coração. Por quê? Porque Justiça Restaurativa fala muito de sentimentos, da necessidade da gente se expressar para se colocar no mundo. E até um pouco da minha história também, que eu fui muito tímido, muito calado. Então, assim, eu não me colocava no mundo. Eu vivia só no mundo do pensamento e da imaginação. Ninguém sabia o que tinha dentro da minha maleta do coração, né? Então, assim, quando a gente passa a se expressar, a gente se coloca no mundo, a gente se afirma. Então, por isso que saiu o livrinho, a ideia do livrinho. Um pouco da minha vida, com um pouco da experiência com o projeto, nasceu o Menino e a Maleta do Coração. E aí eu fiz a conexão entre o direito e a educação, né? Que foi um projeto que me deixou muito feliz e realizado, na verdade. Então, assim, em breves palavras, seria a rede aí que chegou até o livrinho, foi um pouco disso, desse projeto na escola. É interessante o que você falou. Eu também fui uma criança, um adolescente muito introspectivo. Certo. Bastante introspectivo, era tímido, era quase mudo. Parecia que eu era mudo. Isso. E eram as palavras que eu conseguia, as palavras escritas que eu conseguia expressar. Então, sim. Desde a adolescência eu escrevi muita música, escrevi poemas. Ao longo do tempo eu perdi alguns, mas eu sempre exercitei esse exercício da escrita. Só depois, agora de adulto, é que eu me aventurei a escrever um romance, que é esse que eu tenho apresentado na geração literária, que é o Despertador Não Tira Minha Dor. Que bacana. Antes desse livro de romance, eu só escrevia poesia, seja ela cantada como forma de música, ou só escrito, como a poesia convencional. Então, como você falou dessa maleta de coração do menino, eu me vi com esse menino dessa maleta aí. Eu era muito introspectivo. Pois é, e realmente não tem outra forma, né, da gente se colocar no mundo, até se impor, não se impor de uma forma de pisar no outro, né, mas afirmar a nossa identidade, quem somos, o que queremos, qual é o nosso propósito de vida, né, sermos autores da nossa própria história. A gente precisa, sim, né, não só escrever histórias, mas fazer história também. E isso envolve, né, envolve a fala, envolve a postura, envolve a nossa conduta. Nós só somos no meio do nós. Isso a Justiça Restaurativa me ensinou muito, né? Vem de uma expressão africana, Ubuntu. Ubuntu significa eu só sou no meio do nós, ou seja, eu não sou sozinho. Eu preciso do reconhecimento do outro, eu preciso do outro na minha vida, mesmo numa circunstância conflituosa, né? Eu preciso do outro, é ali que eu vou crescer, que eu vou subir degraus, que eu vou amadurecer, né? Por isso que a gente fala tão importante é se relacionar, qualquer tipo de relacionamento, amizade, relacionamento afetivo, porque é realmente ali que a gente vai crescer, que a gente vai se desenvolver e vai afirmando, né, aos poucos a nossa identidade e o nosso propósito de vida. Verdade. Como você falou, eu construí a minha identidade depois que eu comecei a escrever. Não só ler, porque também nesse processo de escrita, eu precisei ler muito também. E eu lia por fora da escola, porque se eu depender, infelizmente, se eu depender do dia a dia da escola, o que eu lia não se encaixava no dia a dia das aulas. Não sei se você está me entendendo. Às vezes,
Às vezes o aluno até gosta de ler, só que não gosta de ler porque está naquele dia a dia da escola. É verdade. Às vezes, por exemplo, eu sou de letras, às vezes o professor traz um livro de literatura, o aluno não acha chato, não quer ler, mas tem outro livro de literatura mais jovial, que taça aquele aluno leria. Você concorda com o que eu disse agora? Concordo plenamente, e porque às vezes, né, é o que eu observo muito. O professor ainda, não são todos, né? Alguns já têm essa consciência. Ali é uma troca, na verdade, né? O aluno não é uma tábula rasa, você vai colocar tudo que você quer nele. Não é assim que funciona. Quando a gente, né, o professor vai nessa ideia, né, pré-concebida de que o aluno, a ausência de luz, né, tem até um significado assim, o A de negação, e o professor que vai ser o responsável, não, já tem um mundo de conhecimento ali, né? Eu gosto da analogia da maleta do coração, que ele traz na maleta do coração dele muita coisa que o professor não tem acesso, que é um lugar só dele. E às vezes o professor quer invadir aquele lugar, né? A maleta é um lugar de compreensão, não é um lugar de invasão. Então, assim, o professor precisa ter essa consciência, né? Eu passei por isso que você está falando. Vocês vão ler Vidas Secas de Graciliano Ramos. Ok, para o professor é um livro belíssimo, por sinal. Mas naquele momento da adolescência, não era o que eu estava vivendo. Aquilo não tinha importância para mim, não era chamativo, como diria. Os conflitos da adolescência eram outros, distantes de um conflito, claro que são causas sociais importantíssimas que tem retratadas ali, mas no momento, né, que eu estava vivendo, eu ainda não dialogava com elas, não porque era mal ou ruim, né, mas é porque não estava ali, eu não tinha instrumental ainda para lidar com aquilo. Então, o que você diz é muito pertinente. Por exemplo, os meninos adoram lá na escola, né? Eu vejo um livro, como é que chama, gente? Não é o Menino do Pijama Listrado, um livro que fez muito famoso aí. Não sei se é Diário de um Banana. E pode ser um livro que a gente acha que não tem conteúdo, mas para eles é interessante, eles gostam. A gente tem que respeitar esse momento que eles estão vivendo e o que eles estão buscando, né? Que eles querem, na verdade, eles estão muito sedentos, com um apetite muito forte. Então, a gente tem que apresentar opções de escolha, porque os apetites são muito diversos e inusitados. Então, assim, na mesa de livros lá, deixa eles escolherem, né? Estar lendo já é um grande ganho. Já é uma grande conquista se o professor conseguir despertar esse interesse. Agora, o professor não pode direcionar o apetite, né? Porque esse aí é de cada um. Então, muito bacana o que você falou. Compartilho, já vivi isso e tento não reproduzir, né, as trajetórias escolares que eu tive, porque eu acho que isso também é uma outra questão, né? Às vezes o professor, o aluno tem que passar por isso também, eu passei por tudo isso, coisa ruim, livro ruim, ele vai ter que suportar essa amargura também. Isso é muito covarde, né? A vida já vai nos cobrar demais. Então, eu acho que a função é trazer um pouco de alívio, um pouco de alento, um pouco de alegria, de esperança, por meio do livro, por meio da literatura, por meio da saciedade desses apetites tão diferentes dos nossos, né? Isso sim é ser professor. E outra coisa, você falou em apetite, no momento que você estava falando, eu lembrei de outra palavra, maturidade literária. Que às Correto. Vezes, e hoje talvez eu não tenha, mas amanhã eu terei. Sim. Eu lembro quando eu fazia a antiga oitava série, que hoje é o nono ano. Nono ano, isso. Quando eu fazia a oitava série, eu me lembro de quando eu sempre meio nerd assim para a área de humanas. Então, no intervalo, eu ia para a biblioteca da escola. Eu estudava no CAI, daqui da minha cidade, do Rio Grande do Norte. Sim.
Aí, no intervalo, eu ia o quê? Eu me lembro que eu acho que o primeiro livro que eu li na biblioteca foi um livro enorme, grossão assim. Se eu não me engano, era o Drácula. Olha Mas só. mas o que me chamou a atenção foi a forma que era a diagramação, a escrita, aqueles Ah, sim, sim. desenhos. Não era nem o conteúdo em si, mas eu achei tão massa. Olha só. Eu ia para um intervalo ler o livro do Drácula. Uhum. Aí quando eu ia para a aula de português, eu me dava mal nas avaliações. Pois é. Se a escola brasileira fosse que nem a educação americana, vou dar São Paulo, porque lá eles não têm vestibular. Você entra na faculdade pelo histórico escolar. Sim. Se no Brasil fosse pelo histórico escolar, eu estava mal, viu? Porque se fosse esse sistema de prova do Enem, eu não tinha entrado na faculdade, tá entendendo? Se fosse Entendi. dependendo do meu histórico escolar, das minhas notas, que eu recebia. Outra coisa, eu tinha dislexia. Então, Sim. eu tenho dislexia. Eu digito muito devagar. Quando você fala comigo, ou outra pessoa fala no mensageiro, eu digito bem devagar, que é para não digitar as letras das palavras ao contrário. Ah, compreendo. Aham. Por exemplo, eu digitar a palavra português. Se eu digitar rápido, eu digito todas as letras, mas vai ser embaralhado. Tipo, português, tu, Ah, tá. tá entendendo? A Compreendi. minha dislexia é essa. E Sim. eu perdi 2 anos no colégio. Eu acho que eu repeti o prézinho que chama. Era o Jardim 3 que o povo chama. Isso. Acho que é o pré-primário, o antigo pré-primário. O último grau do pré-primário eu fiz 3 vezes porque a professora dizia que eu não sabia ler. Mas eu li, Sim. tinha livros em casa, eu li em casa. A minha deficiência, eu digo assim, foi a dislexia que às vezes um texto novo, em voz alta eu não conseguia ler porque eu embaralhava, sabe? Na cabeça. Entendi. Mas eu sabia ler. Pois é. Isso eu acho muito grave, né? Essa forma que a nossa educação é estruturada, porque às vezes nós temos alunos com altas habilidades para outras coisas que a escola não consegue descobrir, né? Porque ela segue um padrão muito rígido de currículos. E aí eu fico pensando, igual você falou, você tinha que ler em voz alta, mas e no seu mundo introspectivo, quanta coisa tinha ali, quanto conteúdo, né, você tinha, quanto aprendizado você tinha, e aí começa-se a falar em inclusão. Se a gente precisa falar em inclusão, quer dizer que a gente está começando errado lá no início. Se eu preciso incluir alguém, quer dizer que eu estou excluindo alguém de alguma forma, lá no início, lá na montagem dos currículos. Então, aí vem toda uma reflexão, né? Como que os nossos currículos são montados, o currículo brasileiro, né? O que ele ressalta? Será que ele ressalta a vida de um homem branco, heterossexual, que mais? Aquele homem médio, né? O homem padrão, né? Ali que está. E, por exemplo, história do negro. A gente vive aí com muitos utensílios, culinária, cultura dos negros que construíram nosso país aí a ferro e fogo, né? Doando seus braços e tudo, sua força, sua mente. E a gente estuda tão pouco história do negro, e o negro ainda hoje precisa de cotas. Meu Deus, isso é muito louco, né? A gente pensar, né? Então, assim, eu fico refletindo, será que os nossos currículos não estão sendo excludentes? Você falou aí, as suas notas não te permitiriam entrar na universidade.
Será que essa avaliação é uma avaliação séria? É uma avaliação que realmente contempla as suas habilidades? Então, assim, a gente vem mesmo, não tem como não pensar, né, no campo da inclusão. Como que os nossos currículos são, na verdade, já excludentes no seu nascedouro? Que disciplinas são privilegiadas? Que habilidades são privilegiadas? É só o intelecto? Nós somos só intelecto? Nós não somos também sentimentos? Nós não temos que aprender também a gerir a nossa inteligência, nós temos que ser inteligentes emocionalmente, nós temos que ter educação financeira, nós temos que ter educação jurídica na escola, ética antes de tudo, né? Se você tem uma postura ética, você vai obedecer uma lei, mas você não vai obedecer a lei só por causa da punição, mas sim porque tem um fundo ético antes. Então, assim, como que os nossos currículos, né? O que eles privilegiam? Isso né, que você levantou aí, me fez pensar em tudo isso. O que é privilegiado em termos de nota, em termos de avaliação, e o que cada individualidade ali tem a oferecer para o coletivo. Né? Então, eu acho que a gente tem que rever muito essas questões. A escola não é um lugar para aprender a conviver. Então, assim, o que ela privilegia em termos disso? Só conteúdos? Que é o que a gente vê, né? Então, assim, ela tem que privilegiar a leitura, ela tem que privilegiar a compreensão, as interpretações, a diversidade. Eu acho que é um pouco disso que você me fez lembrar. Você que está ouvindo esse bate-papo maravilhoso, desculpe interromper no meio, mas eu vim aqui para falar para vocês, e quem quer ajudar a manter esse podcast, tem duas formas que você pode ajudar esse produtor aqui que vos fala. Uma é você comprando o meu livro, Meu Despertador Não Tira Minha Dor, que eu vou deixar o link na descrição desse episódio. Ou a outra forma é no Apoia-se, que você pode encontrar no link no meu Instagram. Na bio do meu Instagram tem um link do Apoia-se. E outra forma que vocês podem ajudar o podcast é você seguindo esse podcast no Spotify, se inscrevendo no YouTube e compartilhando para o seu amigo que também gosta de bate-papo, que também gosta de literatura, de livros e esse universo literário. Então a gente vai voltar pro bate-papo agora. Você falou de época, eu lembrei quando fazia a antiga oitava série, que é o 9º ano. Sim. Eu me lembro que eu pagava 2 disciplinas na escola que eu dava, e as 2 disciplinas que eu gostava muito. Uma era Ética e Cidadania. Excelente. E o outro era a cultura do RN, cultura do Rio Grande do Norte. Sim. Eu gostava muito, só que alguns desprezavam, o que é essa disciplina? Disciplina boa, matemática, física, história, tá entendendo o que eu estou dizendo? Sim. Eu vejo que tem essas disciplinas que são ditas fáceis, mas eu achei muito importante para a minha formação, porque foi a partir dessas disciplinas que eu, na oitava série, eu pensava, eu quero ser poeta. Foi a partir de uma disciplina. E também a escola, o nome da escola era Poeta Renato Caldo. Olha só. Uhum. Não sei se você já ouviu falar nesse poeta Renato Caldo. Não. Ele é poeta potiguar. Ele é
Sim, olha, E a cidade que ele é aqui, a minha cidade, que é Açu, que olha é só. Açu com C cedilha, que é um nome derivado de indígena. Sim, Acho que significa aldeia grande, tipo assim, o nome da cidade. Aí uhum, a cidade é conhecida como a cidade dos poetas. Aí tinha esse principal poeta, o poeta Renato Calvo, que dava o nome da escola. Aí tinha a disciplina Cultura do RM. Então, nesse ambiente, eu cresci. A partir dessa disciplina, eu me achei. Era a própria escola me mostrou como eu me achar dentro de mim para fora, porque o introspectivo, ele é mais sim, introspectivo, ele olha muito para dentro. isso, Ele, para poder olhar para fora, ele olha primeiro para dentro, introspectivo. é verdade. Mas é muito interessante. E agora eu quero falar mais de você do que de mim. Tá muito legal esse papo. Tá E sim. a pergunta que eu quero fazer é: você é primeiro escritor de livro infantil e juvenil ou palestrante? O que veio primeiro? Ser palestrante ou ser escritor? Olha, primeiro veio palestrante, porque o projeto, assim, apesar de ser um projeto institucional, né, quando ele chega na escola, ele ganha novos formatos. Isso que eu acho rico, sabe? E aí, quando esse projeto da justiça restaurativa que eu expliquei chegou na escola, a gente começou a desenvolvê-lo, mas ele foi ganhando ramificações. E aí, para além, né, a gente criou lá uma Câmara de Resolução de Conflitos. Então, é um lugar de acolhimento, né? O aluno que sofre bullying, por exemplo, ele chega lá, explica a situação e a gente, né, chama. Eu nem gosto de separar assim, sabe? Vítima e ofensor, porque na verdade todos nós somos um pouco vítimas e um pouco ofensores, na verdade, né? Pode ser que em algum momento predomine alguma dessas denominações, mas todos nós somos um pouco vítimas e ofensores, eu penso assim, né? E aí os alunos chegam lá nessa Câmara de Resolução de Conflitos, tem o mediador que vai facilitar a comunicação e tentar resolver esse conflito. Então, essa era a proposta inicial. Só que disso surgiu o livrinho e surgiu a maleta do coração, que hoje é uma prática pedagógica na escola, no sentido, né, que você colocou aí, de aliar afeto ao aprendizado. Então, quando você fala, por exemplo, que um dia alguém preocupou em te mostrar a história do Rio Grande do Norte e mostrar os nomes de pessoas de destaque, né? Nas letras, na arquitetura, na dança, no teatro, e você se identificou e seguiu um caminho porque um dia alguém preocupou, não pode ter um aluno que vá, né, pelo caminho da poesia. Olha que história fantástica, né? Você é um exemplo vivo narrando isso. Então, assim, aí eles começaram a ter curiosidade por esse projeto, né? E o que estava acontecendo na nossa escola, que tinha esse diferencial. Não que ela seja melhor, mas porque o grupo de professores é unido, está aberto a trabalhar coletivamente por meio de projetos. Aí eu comecei a ser chamado para explicar o projeto, sabe? Aí eu falei, não, sou palestrante agora, né? E vou seguir, estou feliz com isso. E aí fui explicando, às vezes a gente fez muita palestra para outras escolas. A justiça restaurativa se aplica também em outros ambientes, no ambiente de trabalho, né? No ambiente corporativo também tem muito conflito. Como é que é a inclusão nesses ambientes, a relação entre chefe, né, patrão e os empregados, assédio moral no trabalho, que acontece muito, né? Aquelas piadinhas horrorosas quando alguém é diferente. E isso tudo, né, tem a ver. Então, foi crescendo. Então, eu me vejo primeiro como palestrante e isso tudo me deu subsídio para escrever um livrinho, né,
que foi fruto de tudo isso. Com a colaboração dos professores, os professores trabalhando em conjunto, né? Teve até um projeto, inclusive foi um simpósio aí do Rio Grande do Norte, o simpósio de educação. Aconteceu recentemente, não sei se você ficou sabendo, que teve a participação do Mário Sérgio Portela, foi um simpósio online de educação. O trabalhinho nosso aí da Maleta do Coração foi até selecionado para os anais do Congresso, deixou a gente muito feliz. Acho que é o Instituto Federal aí do Rio Grande do Norte, se eu não estou enganado. Quando eu fiquei sabendo... Isso, já tinha passado, né? Simpósio online de educação, foi isso mesmo. E aí, né, o projetinho projeto da Maleta do Coração foi selecionado para participar, para entrar nos anais do Congresso, né? Ainda não recebemos as notícias de como ele foi escrito, mas foi a equipe de português que fez, né? Ela aliou, então, o conteúdo da BNCC, né? Ela trabalhou gêneros literários, por exemplo, né? Gêneros literários. Então, vamos trabalhar crônica, artigo de opinião, vamos trabalhar diário. Aí, cada aluno escolhia um gênero literário para relatar algum fato do cotidiano, alguma coisa que ele estava vivendo, que ele queria compartilhar, né? Mas aí a gente tomou cuidado do sigilo, só o professor podia ler e ter acesso, e com isso a gente descobriu muito, né, sofrimento dos nossos alunos nesse tempo de pandemia, muita angústia, muita desesperança. E por quê? Era o que estava dentro da maleta do coração dele, e ele pôde aliar o conhecimento técnico, né? Ou seja, gêneros literários, mas com afetividade, né? Aí o conhecimento ganha sentido, porque tem afeto ali no que ele está escrevendo. Por exemplo, uma crônica. Crônica tem determinados requisitos para ser uma crônica. É um fato do cotidiano, tem lá, né? A BNCC faz as determinações do que seja uma crônica. Aí o aluno escreve uma crônica, mas a experiência é dele, né? Todo mundo sabe o que é uma crônica, mas a experiência é só dele. E está ali naquela crônica. Então, quando a gente alia, né, o conhecimento técnico com a subjetividade do aluno, que tem que ser explorada também. Então, assim, eu me vejo primeiro como palestrante, fruto do desenvolvimento do projeto, e culminando o livro, sabe? O livro é o resultado, né, de todo esse trabalho, na verdade. Uhum. Você falou sobre crônica, que tem estrutura, o aluno tem a sua subjetividade. Eu me lembro quando eu estava no estágio, acho que no estágio não, era um projeto que teve, minha professora vai me matar, que eu esqueci o nome do projeto. Residência pedagógica. Sim, aqui tem. Agora ela não mata mais não. Que bom, né? Assim, aí eu me lembro que a gente tinha que ensinar memórias, estilo de escrita memória para as crianças. Olha só. Uhum. Aí eu pensando a minha equipe, era a dupla ia dar aula. Eu disse, como é que a gente vai ensinar como escreve memória? Eu disse, primeiro a gente tem que ativar a memória dessas crianças para depois explicar a estrutura da escrita. Aí o que é que eu fiz? Eu dei um papel em branco para cada criança, pedi para que ela tinha na memória do dia a dia dela, e a memória que viesse elas desenhassem. Desenhar. Quando todo mundo desenhou, aí eu pedi aí quando todo mundo desenhou, eu fui explicar a estrutura do texto de memória. Porque depois, agora você já tem a memória desenhada, e agora você aprendeu, eu falo, a estrutura aqui como é. Então, agora essa memória desenhada, vocês vão passar para a escrita. E a maioria conseguiu fazer dentro da estrutura de memória. Que fantástico. E foi
e foi um insight assim, antes de entrar na sala. Tipo, tocou, a sirene tocou, já os alunos já estavam entrando, aí eu tive aí o insight assim, não foi pensado dias antes, não foi no dia na hora. Eu acho interessante a atividade do professor nessas horas. A gente tem que ter insights, fazer a leitura da turma. É verdade. Né? Para fazer alguma coisa para que entenda a estrutura daquilo que ele está ensinando. Então, isso, muito bom. E como você disse, você vê que não é dinheiro, não são projetos, não é verba que tem que ter, é criatividade, é empenho. Por isso que eu falo, o problema da nossa educação muitas vezes está na ponta, né? São direções engessadas que não se permitem ao novo, são professores só esperando a aposentadoria, né? Só reclamando dos salários. E o que estão fazendo para adquirir credibilidade perante a sociedade? Então, assim, quando você fala isso, é um alento, né? Porque na nossa escola a gente também busca isso. Essas ideias novas. Por exemplo, na matemática, você pode pegar uma lata de óleo para ensinar cilindro e aquilo ser a coisa de outro mundo para o aluno, né? Isso aqui é um cilindro, para mim era só uma lata de óleo, mas não, é uma figura geométrica também, da geometria espacial, né? E você fez aí desenho para introduzir alguma coisa, então a gente vê que não é tanto dinheiro, né? Às vezes a nossa percepção está um pouco equivocada, né, do que a gente pode fazer, quais são as nossas reais possibilidades de levar uma educação de qualidade, que a escola pública é boa sim, ela tem estrutura boa, ela tem bons professores, mas falta realmente essa criatividade, esse empenho, essa boa vontade que, né, alguns de nós têm demonstrado e buscado. Eu acho que seria esse o caminho para a classe, né, adquirir credibilidade perante a sociedade. Leandro, você separou um trecho de algum texto literário? Separei 2. Pode ser 2? Pode ser. Primeiro, eles têm até alguma conexão, sabe? Parece que não, mas tem. Eu separei Rubem Alves e Guimarães Rosa. Eu posso falar, já explicar? Pode. Pode, assim. Guimarães Rosa, eu separei um poema que chama Reportagem, aqui na tela do computador. Acho que foi lançado. São poucos, né, os poemas de Guimarães. Aqui, ó, reportagem. Eu vou ler. Ler? Pode ler. Tá bom. Reportagem. O trem estacou na manhã fria, num lugar deserto, sem casa de estação. A parada do leprosário. Um homem saltou, sem despedidas, deixou o baú à beira da linha e foi andando. Ninguém lhe acenou. Todos os passageiros olharam ao redor, com medo de que o homem que saltara tivesse viajado ao lado deles. Gravado no dorsozinho humilde, não havia nome ou etiqueta de hotel. Só uma estampa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. O trem se pôs logo em marcha apressada, e no apito rouco da locomotiva gritava o impudor de uma nota de alívio. Eu quis chamar o homem para lhe dar um sorriso, mas ele já ia longe, sem se voltar nunca, como quem não tem frente, como quem só tem costas. João Guimarães Rosa, do livro Magma, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1997, página 68. E esse foi o primeiro que eu escolhi. E o segundo foi
do livro As Melhores Crônicas de Rubem Alves, terceira edição da editora Papiros, chama Escutatória. Eu vou ler um trecho, rapidinho também, e depois vou tentar, né, fazer a conexão que eu quis aqui trazer para vocês. Ele diz assim, escutatória. Escutar é complicado e sutil. Diz o Alberto Caieiro que não é bastante não ser cego para ver as árvores e as flores. É preciso também não ter filosofia nenhuma. Filosofia é um monte de ideias dentro da cabeça sobre como são as coisas. Aí, a gente que não é cego abre os olhos. Diante de nós, fora da cabeça, nos campos e matas, estão as árvores e as flores. Ver é colocar dentro da cabeça aquilo que existe fora. O cego não vê porque as janelas dele estão fechadas. O que está fora não consegue entrar. A gente não é cego. As árvores e as flores entram, mas, coitadinhas delas, entram e caem num mar de ideias. São misturadas nas palavras da filosofia que mora em nós. Perdem a sua simplicidade de existir. Ficam outras coisas. Então, o que vemos não são as árvores e as flores. Para se ver, é preciso que a cabeça esteja vazia. Eu pensei assim, como hoje fala-se tanto de empatia, né? É um discurso tão vazio, sendo bem sincero, é um discurso tão vazio, mas tão propalado, que isso me incomoda. E eu também me incluo nisso, porque às vezes eu também não faço, e isso também me incomoda. Então, assim, eu não estou aqui só apontando, eu estou me colocando também, porque eu quero melhorar nesse sentido, sabe? E realmente isso é verdade. Esse aqui de Guimarães Rosa, né, maravilhoso, do leprosário, né? Às vezes, agora em tempo, é claro que a gente tem que ter os cuidados, né? Mas às vezes uma pessoa espirra do nosso lado, né? Trazendo aqui para os novos tempos, e aí a gente fica olhando, preocupado, né? Será que eu peguei Covid? Que não sei o quê. Esse é um exemplo mais grotesco, mas assim, como que a gente só vê o outro, né? De costas, só vê o outro distante, a gente não acolhe o outro em sua plenitude. E isso é até nas igrejas, né, que seria um lugar de acolhimento, ou até mesmo dentro da família, a gente só vê os outros de costas, a gente não acolhe as pessoas na sua humanidade, né, na sua plenitude. E aí tem a ver com o Rubem Alves também, por quê? Porque a gente sempre, o Rubem Alves alerta, né, porque a gente sempre se acha o melhor, a nossa fala vai ser a melhor, né? Então, assim, se alguém está falando, será que eu estou realmente escutando? Eu esvaziei a minha mente para escutar o que aquela pessoa tem a me dizer, para que eu possa entender um pouquinho do universo dela, sem colocar o meu, sem confundir com o meu universo? Isso né? Falatório a gente fala demais, né? Cursos de oratória tem muitos. Aí vem o Rubem Alves e fala, não, a gente precisa escutar também. E o que é escutar, né? É ter a mente vazia. O que você trouxe, eu tentei ficar aqui atento. É o seu universo que está trazendo, está chegando a mim. Então, eu preciso digerir primeiro esse seu universo para entender, para depois eu falar alguma coisa, né? Que conecte com o seu universo. E não que venha, né, cheia das minhas filosofias e das minhas ideias. Isso é criar empatia, né? Isso é ver o outro de frente, é ver o outro em sua plenitude. Sim, o meu desejo com essa escolha foi realmente essa, né, essa prática da empatia, essa vida mais profunda, sabe? A gente mergulhar fundo na existência. E a literatura nos permite isso,
né? A gente já vive cercado de tanta doutrina, é doutrina daqui, doutrina dali, doutrina religiosa, doutrina social, doutrina do direito, doutrina de não sei o quê, mas, na verdade, ela nos fecha, a literatura não. A literatura, ela sugere, essa é a diferença, né? A literatura é sugestão, você pode se identificar ou não, né? A literatura não cobra nada de você, ela sugere, ela te apresenta um mundo que você pode encontrar ressonância ou não em você, mas a literatura liberta, né? Então, assim, eu queria deixar esse recado mesmo, da empatia e da importância, né, da literatura que ela tem nesse processo também, né? Quantas experiências são relatadas, né, nos livros aí, né, nas diferentes formas de escrever e de se expressar, né? Recadinho longo aí, né, no final. Eu gosto quando é longo, é bom quando é longo. Quando é longo é porque tem muito conteúdo, né? Nossa, Eu gosto. eu falo Hã? muito, eu falo muito. Não, mas eu gosto quando o convidado fala muito. É Então bom tá bom. porque a gente aprende, a gente sempre aprende. Mas a gente vai envelhecendo, mas a gente nunca deixa de aprender, Ah, principalmente, não, principalmente com o outro. Isso que eu gosto, verdade. e eu gostei muito do papo. Antes de finalizar, a gente tá próximo de finalizar já. Queria que você fizesse um top 3 de escritores. Pode ser nacionais, locais, pode ser estrangeiro ou misto. Aí fica você Uhum, que top 3 de escritores. sim. Na ordem, um, dois, três, ou só três do Tanto faz, mesmo? tanto faz. Você pode Tá, João. nivelar os três. Pode nivelar os três. Eu não gosto de. Eu gosto de nivelar porque eu acho que não existe, cada um tem a sua forma, né? Assim, Suas nuances. isso, justamente. Acho que para ser justo, né? Eu gosto muito da profundidade, né? De Clarice Lispector, Maravilhoso. extremamente profunda, de uma. Nossa, é o mergulho, né? Que eu tenho buscado. Muita gente, né, chega para colocar o pé no raso, no lago ali com a gente, né? Isso tem um monte de gente para colocar o pezinho ali no que é raso. Agora, para fazer um mergulho profundo e arriscado, ninguém quer ir com a gente. Mas eu quero esse mergulho arriscado, sabe? Na profundeza da existência. E a literatura me ajuda nisso. E eu tenho certeza que eu vou encontrar pessoas que também vão querer mergulhar comigo. Eu não vivo na superficialidade da vida, eu não dou conta, eu preciso desse mergulho. E Clarice Lispector me ajuda. E outras pessoas também eu tenho a esperança de que vou encontrar. Então, por isso eu escolhi. Rubem Alves, assim, sem comentários, pela simplicidade e profundidade da escrita dele. Assim, é impressionante mesmo. É uma leitura gostosa, é uma leitura didática, te deixa entusiasmado, né? Assim, né? Você quer saber o final da história da crônica dele logo, né? E é deliciosa, né? A leitura. Fica aí a homenagem, né? A um autor. E Guimarães Rosa não podia faltar pela, pela, Maravilha. pela temática que ele traz, né? Ele traz a temática da loucura, né? Tem um conto dele que eu gosto muito e que me impressionou demais, que é Soroco, Sua Mãe e Sua Filha, em Primeiras Histórias, que ele narra a despedida, né, do Soroco. A mãe e a filha dele iam para Barbacena, aqui em Minas Gerais, que é tido como cidade dos loucos, né, porque tem lá os hospícios, né, onde como que isso é doloroso, né? Assim, como que a sociedade trata, cheia dos estigmas, cheia dos, né? Sem saber o que se passa, né? No interior, sem limpar a mente, né? Para receber
que aquela senhora está sofrendo, o que a irmã do Soroco estava sofrendo naquele momento, e o trem se põe, né, ele gosta muito o trem se põe em marcha apressada e vai para o nunca mais. Então, isso é momento de muita dor, de muito sofrimento humano. Ele retrata isso, assim, em forma de pintura, né? Ele pinta o sofrimento humano na tela. É muito fantástico. Guimarães, assim, tem que estar. Então, Guimarães, Rubem Alves e Clarice Lispector. Maravilhosa escolha sua. E o papo maravilhoso essa noite aqui foi, para mim, mais um aprendizado. E que a gente possa trabalhar mais e mais fomentando essa literatura brasileira, nacional, né? E a gente tem tantos talentos, tantos escritores que eu não gostaria que fosse reconhecido depois de um século, como a maioria foi reconhecido só depois de um século. É verdade. Então, eu acho que é uma tristeza assim, para o escritor ser reconhecido só depois de já morto. Né? Nossa, é mesmo. E eu desejo para os escritores nacionais ter reconhecimento da sua obra enquanto respiram aqui. Né? Então, vai ser maravilhoso. E para isso a gente tem que fomentar esse universo literário, e esse podcast foi criado em agosto de 2020, no meio dessa pandemia, com esse intuito de fomentar a literatura. Nas primeiras temporadas, eu não tinha tanto contato assim, com muitos dentro da escrita, então eu tentei fomentar com episódios eu falando sozinho, mas eu consegui. Isso aqui, essa temporada, essa nova temporada, que é a terceira, eu pensei em dialogar com outros que produzem literatura, porque um diálogo é muito mais rico do que um monólogo, né? Aqui eu falando sozinho no microfone, não é verdade? Sim, mas valorizar o seu esforço, né? No momento era aquilo que você tinha, era a ferramenta que você tinha, e mesmo assim você persistiu, sabe? Mesmo sozinho, e depois as coisas foram ampliando, né? Mas parabéns pela insistência, e de qualquer forma você colocou no ar, mesmo estando sozinho, você ofereceu conteúdo de qualidade para as pessoas, com certeza, né? E eu acho que é isso que é importante. E é muito recíproco, viu? A minha alegria e o conhecimento que me foi acrescentado também, com o compartilhamento um pouquinho da sua história de vida escolar, né? Da sua história com a literatura. Tudo isso me acrescentou bastante, né? Me fez ser mais habilidoso também na escuta, né? Foi um exercício que eu venho fazendo, né? De escutar melhor, até mesmo para dialogar melhor, né? Porque se eu quero só falar o que me interessa, o que está dentro da minha cabeça, e o seu espaço, né? Então, assim, acho que foi um diálogo muito rico, porque nós estávamos atentos a essa questão da habilidade da escuta, né? Que ela tem que ser fomentada. E fica mais uma vez a homenagem de Rubem Alves com seus cursos aí de escutatória que ele deixou para a gente. Leandro, eu adorei esse bate-papo, agradeço muito você ter aceitado, e que você tenha um resto de noite, uma boa noite. Isso, para todos nós, vai sim. E valeu, e tchau. Tchau, até mais. Valeu. Falou. Obrigado a vocês, mesmo com problemas
técnicos na hora da captação da minha voz, que por si só é horrível. Obrigado por você chegar até aqui nesse momento desse podcast. E obrigado. Mais uma vez eu venho pedir para você que ouve esse podcast no YouTube, se inscreva no canal. O canal é um aglomerado de outros podcasts. Então eu tenho 3 podcasts, então o canal lá tem todos os 3 podcasts que eu produzo. Mas se você é uma pessoa exigente e só quer receber notificações desse podcast e não dos outros que eu produzo, então você tem que seguir esse podcast no Spotify, porque no Spotify lá cada podcast meu tem um próprio feed. Então se você segue esse podcast no Spotify, então você só vai receber notificação desse podcast. Agora se você vai ouvir no YouTube, você vai receber notificações dos 3 podcasts que eu produzo. Então, mais uma vez eu agradeço e eu fico por aqui. E acabou. E tchau. Falou.